A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Na paz do Senhor Jesus, eu também cumprimento a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, né? Hoje principalmente pelo Facebook, esse culto, e os demais que irão nos acompanhar depois, quando será transmitido pelo Facebook. Vamos nos postar em pé e fazer uma leitura na palavra de Deus, ainda continuando o tema Ação do Espírito Santo na obra missionária. Hoje nós vamos falar, assim a igreja crescia. Atos 9, 31. Atos 9, 31. O tema, assim a igreja crescia. Diz assim, Atos 9, 31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Santo Deus, eterno Pai, glorioso Senhor e Salvador. Nesse momento, nós damos início a mais um culto, Senhor. Nós apresentamos a Ti, Senhor, mais um culto, todos nós juntamente aqui, Senhor. Viemos aqui apresentar os nossos louvores, a nossa adoração, Senhor, e também com os nossos corações abertos, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para aprender, Senhor, para nos submeter a Ti no temor, Senhor Deus, e também para buscar o consolo do Espírito Santo, para que assim, Senhor, nós possamos crescer, nós possamos amadurecer, nós possamos crescer como cristãos, Senhor. E também que venha, Senhor, o crescimento em número, Senhor, através da ação poderosa do Teu Espírito Santo, nos usando como instrumento para levar a Tua santa palavra e a transformação da vida das pessoas nessa cidade. No nome santo de Jesus nós pedimos tudo isso. Amém, amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos cantar os louvores nessa noite, começando com o 418, Semeando. Semeando sempre a Tua palavra, em tempo oportuno o fruto ela dará, sempre semeando, em Ti confiando, que a chuva de bênçãos nela descerá, e os lindos feixes do trigo dourado para os Teus celeiros havemos de trazer, as almas remidas do triste pecado, conosco Teu nome virão bendizer. Confiando, sairemos sempre para semear, e os lindos feixes do trigo dourado para os Teus celeiros havemos de trazer, todos os remidos do triste pecado, conosco Teu nome virão bendizer. Que nos pedregais, a Tua palavra tenha de cair, sempre semeando, em Ti confiando, pois de Ti somente bênçãos hão de vir, e os lindos feixes do trigo dourado para os Teus celeiros havemos de trazer, todos os remidos do triste pecado, conosco Teu nome virão bendizer. Semeando sempre, sempre sem parar, ainda que os espinhos queiram afogar, sempre semeando, em Ti confiando, porque Tu somente fala pra
triste pecado, conosco teu nome irão bendizer, semeando sempre, cheios de alegria, muito boa terra veremos de encontrar, sempre semeando, em ti confiando, para teu celeiro havemos de trazer seus lindos feixes do trigo dourado, para os teus celeiros havemos de trazer todos os remidos do triste pecado, conosco teu nome irão bendizer. Amém? Vamos ficar em pé? Próximo hino, 415, o Senhor da ceifa chama. O Senhor da ceifa está chamando, quem querer por linha procurar, gente que no mundo vai chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão espiando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Essa glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar.
Novamente estamos aqui agora para transmitir a mensagem da palavra de Deus. Vamos ler novamente Atos 9, verso 31, que diz assim, vamos guardar essas palavras, tentar colocar no nosso coração. Diz assim, assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Crescia em número. Amém. Senhor Deus, mais uma vez, nós clamamos aqui, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor. Venha sobre nós, todos nós aqui, Senhor. Que a Tua palavra venha falar em nosso coração, em nossa vida, venha nos edificar, venha nos transformar. Que nós possamos, Senhor, ao ouvir a Tua voz, não endurecer nossos corações, Senhor, mas abri-los, Senhor, para que seja transformado, seja mudado, e que a Tua palavra venha ter guarida dentro deles, Senhor. E assim nós sejamos cativados, Senhor, para a Tua beleza, para a Tua grandeza e para a Tua glória, fazendo a Tua vontade, que venha trazer essa Tua vontade, que sim nós possamos conhecê-la, também nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados e consertá-los aqui diante de Ti, através do ensino da Tua palavra. Amém. Amém. O tema, assim a igreja crescia, Assim a igreja crescia. Diz assim, quando falar assim, quer dizer que essa está se referindo, eu não manjo assim muito das palavras de português, das regras, mas o que seria esse assim? Mas eu sei que se referindo ao que estava acontecendo, está se referindo ao contexto do que estava acontecendo na igreja. Então, assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Lembre-se que o tema hoje, o tema não desse mês, não hoje, o tema desse mês é ação do Espírito Santo na obra missionária. Nós vamos ver um pouquinho uma semelhança da igreja de Atos, uma semelhança com Jonas. Uma semelhança com Jonas. Eu li e falei aqui sábado da semana passada, o sábado passado foi ontem, no outro sábado, e foi sobre Atos 1, verso 8. Jesus falou, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. As três cidades citadas lá no Atos 8, verso 1, são citadas aqui. Não fala até os confins da terra, mas fala que a igreja já tinha chegado aonde Jesus tinha determinado. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. O que estava acontecendo na igreja? O evangelho chegou nessas igrejas, nessas três cidades, ele se multiplicou nessas três cidades, porque os irmãos lá, de Atos 1 e Atos 2, cumpriram a vontade de Jesus? Chegou lá porque eles cumpriram a vontade de Jesus? Não, eles ficaram em Jerusalém. E a igreja começou a crescer, e nesse início da igreja, do crescimento da igreja, as pessoas que foram vítimas de prisão, o evangelho foi encarcerado, mas na pessoa dos apóstolos. Pedro, João, Tiago, esses apóstolos que foram encarcerados por pregar o evangelho, por pregar a Jesus. Nenhum outro cristão até então tinha sido preso, ou foi preso nesse período. E nem tinha sido morto, A partir da escolha dos 7 diáconos, a partir da pregação de Estevão,
que ele confrontou realmente os líderes religiosos, houve o primeiro mártir e houve realmente a primeira grande perseguição. Tanto que o acontecimento, né? Vamos ver como é que a igreja cresce. Começa aqui, a igreja cresce dessa maneira. O Atos 7, onde fala sobre a morte de Estevão, né? Todo o capítulo 7 vai falar sobre a pregação de Estevão, o confronto, a discussão, o apedrejamento e a morte dele. E Atos 8 começa assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. E Saulo consentia na morte de Estevão. Quem aqui está lembrado do tema do título da mensagem de ontem? Quem aqui está lembrado? Ou qual que era se não lembra totalmente o tema, mas pelo menos a temática, qual foi o assunto tratado? Paulo, o verso 15, né, do capítulo 9, onde Deus fala para Ananias que Paulo era um instrumento para anunciar a Cristo. E a partir daquele momento, Paulo foi um instrumento para anunciar a Cristo. Mas antes disso, Paulo também foi um instrumento. Porque se Paulo não tivesse iniciado uma perseguição ali em Jerusalém, a igreja não teria saído de Jerusalém. Tanto que fala assim, e Saulo consentia na morte de Estevão. Aí fala assim, e naquele dia teve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Né? Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Né? Por que eles foram dispersos? Porque eles obedeceram a Jesus, ide-me ser minhas testemunhas na Judéia e na Samaria? Ou por causa da perseguição que se levantou contra a igreja? Foi a perseguição. Então, muitas vezes, é uma coisa que nós devemos ficar atentos, né? A algumas coisas que acontecem na nossa vida, que você pode estar achando que é uma perseguição, né? Que é uma tempestade, no caso do Jonas, é Deus colocando você dentro da missão dele, dentro da vontade dele. Quando nós começarmos a compreender essas coisas, irmãos, eu acho que nós lamentaríamos menos, né? E pediríamos até menos orações na igreja por causa das nossas dificuldades. Porque aí nós estaríamos sabendo que nós estaríamos entrando dentro da vontade de Deus. Jesus falou, ser minha testemunha em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia. Jerusalém, ficou todo em Jerusalém. Chega o instrumento de Deus, né? Saulo não pregou o evangelho, mas tirou os irmãos dos seus confortos e eles saíram pelas cidades e começaram a pregar, né? Porque fala assim, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande lamento por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Tá certo? Isso aqui está uma informação anterior, né? Porque o pessoal já estavam fugindo de Jerusalém para manter a sua fé, porque eles não queriam renegar a sua fé. Né? Eles só não obedeceram Jesus no primeiro impulso, né? Estavam esperando talvez uma ordem mais forte, né? Então, por causa da prisão, eles poderiam simplesmente falar assim, eu vou negar, vou voltar a ser judeu. Não, eles saíram porque eles não queriam negar o nome de Jesus. Porque quem servia a Jesus, quem estava pregando a Jesus Cristo como Messias, eram presos. Aí lá no verso 4 fala assim, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E Felipe foi a Samaria e anunciava a Cristo, né? E ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, né? E vai assim, e o evangelho vai se espalhando nas cidades, não só entre os judeus, mas entre outros povos. Então, assim a igreja crescia, né? Com a perseguição. Mas chega um momento aqui que vai falar assim, que vai falar que quando nós olhamos aqui o Atos 9:31,
O que acontece anteriormente, entre o que eu acabei de ler e o verso 31? Paulo se converte, né? Paulo é batizado, Paulo tem aquele encontro com Ananias, né? Paulo vai para Jerusalém, Paulo é até perseguido, porque ele começa a disputar com alguns fariseus, com algumas pessoas, né? Com alguns helenistas ali em Jerusalém, e eles tentam matá-lo, e os irmãos, sabendo, enviaram Paulo de Cesareia até Cesareia, e de Cesareia enviaram ele para Tarso, para longe. Aí fala assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, né? Então essa paz aqui surgiu por quê? O grande instrumento de Deus, primeiro para espalhar os cristãos, depois para espalhar a palavra, ele tinha sido tirado de cena, né? Ele tinha sido tirado de cena. Então aí a igreja agora, ela, dessa maneira, com todas essas coisas, a igreja crescia, e ela crescia mesmo em frente a essas coisas, perseguições e demais coisas, ela tinha paz. Ela tinha paz. Por que ela tinha paz? Porque será que ela tinha ausência de perseguição? Será que ela tinha ausência de qualquer outra vicissitude? Não. Por quê? Era uma igreja, né? Era uma igreja que estava sendo edificada. Ela estava edificando-se porque ela estava sendo constituída, ela estava crescendo, e ela estava caminhando no temor do Senhor. Caminhando no temor do Senhor. Essa palavra caminhando, né? Ontem, na lição de ontem, estava lá falando sobre, depois do conhecimento, na mudança do comportamento, lá em Colossenses, que nós tenhamos agora um novo caminhar no temor do Senhor. O que quer dizer isso? Caminhar sobre o senhorio de Jesus Cristo, sobre a orientação do reino de Deus. Não é que eles viviam com medo, né? Não é que eles viviam com medo que Deus viesse castigá-los. Não é que eles viviam trêmulos, não. Eles caminhavam no temor, porque a partir daquele momento, a obediência deles era a obediência a Cristo. Tanto que, anteriormente, os apóstolos já tinham declarado às autoridades de Jerusalém. Os apóstolos já tinham declarado isso. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem é maior, Deus ou as autoridades que impediam eles de levar, de proclamar? Deus era maior. Então a ele se devia obediência, a ele se devia temor. E ainda mais se eles agora não pertenciam mais às mesmas categorias. Sempre que nós falamos de conversão de cristão, nós devemos sim falar isso. Eles foram tirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz. O reino de Jesus Cristo, o Filho do amor de Deus, por nós. Então, esse caminhar, esse se edificar no temor do Senhor. É buscar isso, né, no temor do Senhor. E esse verso vai falar que assim a igreja crescia. O interessante nessa questão que eu falo daquele grande opositor, já tinha sido convertido, tinha sido levado para longe, um outro grande líder que poderia ser um perseguidor, lá em Atos 13, não, na realidade Atos 12, né? Atos 12, verso 20, vai falar sobre a morte de Herodes. O filho do Herodes que tentou matar Jesus, era um outro Herodes. Ele se encheu, né? Não sei se todos os irmãos aqui conhecem a história desse Herodes. Era um camarada que se encheu de orgulho. Era esse Herodes que queria ver Jesus, que Jesus foi na presença dele. Mas esse Herodes, cheio de orgulho, ele se exaltou durante um discurso e as pessoas levaram, né, proclamaram ele como voz de Deus e não de Deus, de homem, que o discurso dele foi tão tremendo que ele foi levado à categoria de Deus para as pessoas que ouviram, e ele aceitou isso no seu coração, esse orgulho, e diz a Bíblia Sagrada que ele foi comido por bicho na mesma hora, né? E depois fala assim, no verso 24, aqui mais importa para nós: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava.
a palavra de Deus crescia e se multiplicava, né? Dentro desse período aqui, anterior a isso, já tinha havido a fome em Jerusalém, né? Jerusalém sofreu uma grande, talvez uma grande seca, alguma coisa assim, que faltou alimento para os irmãos em Jerusalém. E as igrejas, né, que Paulo já estava lá em Antioquia, levaram uma coleta em dinheiro para ajudar os irmãos em Jerusalém. Ajudar as pessoas em Jerusalém que estavam passando necessidade. Assim como houve o ano passado, quando entrou a pandemia, o que a igreja fez? A igreja fez uma campanha, né? A convenção fez uma campanha, a nossa convenção e outras convenções fizeram uma campanha. Nós sabemos, entrou essa dificuldade. Muitas pessoas vão perder o emprego, muitas pessoas vão ter necessidades. A igreja foi lá, se reuniu e fez uma coleta, né? Aí houve a predição dessa fome, aconteceu essa fome. Herodes perseguiu Tiago e Pedro. Tiago foi morto, foi executado. Pedro foi liberto da prisão, daquela história lá na casa de Maria, o pessoal estava orando, e o anjo foi lá na cadeia e tirou quem? Tirou Pedro de lá. Tirou Pedro. Então, essas coisas estavam acontecendo nessas cidades, né? O evangelho tinha chegado a Antioquia. Barnabé foi lá e viu que precisava de ajuda. Foi buscar quem? Um homem que era preparado, que era instrumento de Deus, que ele sabia. Foi lá para ajudar ele lá em Antioquia. E essas coisas iam acontecendo em Jerusalém, Judéia e Samaria. E o que acontece? A igreja ia crescendo, apesar das dificuldades. E ela tinha paz. Às vezes nós pensamos, se essa igreja fosse maior, se ela tivesse ar-condicionado, tivesse bancos, tivesse melhor acústica, tivesse melhor iluminação, tivesse melhores pregadores, né? Quem sabe ela crescia? Mas não é isso, não é isso aqui que vai fazer. É a palavra de Deus sendo espalhada, é os cristãos espalhando a palavra de Deus, cumprindo o ID de Jesus, sendo cheios do Espírito Santo e cumprindo a ordem, buscando a ordem. Nós vimos na lição ontem a importância de nós sairmos do quê? Da estagnação, né? Buscar nos aprofundar nos conhecimentos da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, para que esse conhecimento mude, nos transforme e nós saiamos fazendo o quê? Levando a palavra. A melhor maneira que a igreja vai crescer é quando ela vir o testemunho na vida do seu povo. As pessoas vão ver a transformação. Enquanto as pessoas aí fora pode olhar e falar assim, se eu fosse para lugar, se eu tivesse isso, aquilo, eu seria mais feliz. E você, com o que você tem, né, você já totalmente satisfeito em Deus, você demonstrando que você tem uma felicidade, você tem um Deus, você tem uma maneira diferente de agir, de se postar, de se portar diante das dificuldades. Aí as pessoas vão olhar e vão querer perguntar, por que você é assim? Eu sei que hoje muitas pessoas, né, querem atrair as pessoas e querem pegar modelos, né? Eu quero atrair um tipo de pessoa, então vou fazer um culto especial para aquelas pessoas com aqueles modelos aqui dentro, como se isso fosse atrair as pessoas. Lá tem pessoas do meu estilo, então eu vou lá dentro, aí chega aqui, ou é palavra. Não. Se nós lemos Atos, eles iam falando aquilo que o coração deles estavam cheios, né? Eles iam falando aquilo que o coração deles estavam cheios. E muitas vezes, você quer saber o que está dentro do seu coração? Não, preste atenção nos seus assuntos, né? Preste atenção no que você conversa. Preste atenção como você se comunica. Se o teu assunto é a última notícia do jornal, a última notícia é aquilo que o seu coração está cheio. Se o foco das suas conversas
os artistas mais em destaque hoje, o seu coração está cheio. E aquilo que você está falando. E muitas vezes nós não falamos de Jesus porque Jesus não está em nosso coração. Não é o tema Jesus Cristo, não é o tema o conhecimento da palavra de Deus, não é o tema evangelho que permeia a minha mente e permeia o meu coração. Isso aí eu deixo para quando o sapato apertar, ou quando eu estiver na igreja, ou quando eu estiver cantando, ou quando eu estiver estudando, mas fora daqui, a palavra de Deus não permeia meu coração, eu não medito nela, eu não penso nela, eu não vejo onde estão as minhas falhas, onde eu posso me consertar, porque não tem a palavra de Deus em minha vida para me guiar. E porque fala aqui, que a igreja se edificando-se e caminhando no temor do Senhor. No temor do Senhor. Eu repito, que eu falei ontem na escola bíblica, no PG, até a irmã falou aí, nós estávamos falando sobre tomar a cruz, tomar a cruz e seguir a Jesus, que era um instrumento de morte, Jesus, aquele que quiser vir até a mim, pega a sua cruz e siga-me. Quer dizer, vem atrás de mim para morrer. E uma irmã falou lá assim, no PG, pegar a cruz de Jesus não é você pegar e encostar em um lugar, Você sai daqui, chega em casa, encosta a cruz lá na parede da sua casa, assim. Sábado que vem de manhã você pega ela e traz aqui de novo. Sábado à tarde você encosta e pega domingo lá para 5 da tarde para começar a caminhar diante da igreja. Seguir a Jesus, se edificar, caminhar no temor do Senhor, é andar com essa cruz em todos os momentos, em todas as fases da nossa vida, em todos os lugares, sempre pensando, eu estou temendo ao Senhor, eu estou servindo ao Senhor. Tem um pastor que fala aqui, o antigo, um pastor, foi até primeiro-ministro da Holanda, ele fala assim, não existe um só milímetro do universo em que Jesus fala, é meu. Se não existe nenhum só milímetro do universo em que Jesus fala, é meu, não existe só um milésimo de segundo que o cristão não pode se dedicar, não deve dedicar-se a Deus. Então, tudo que eu fizer, que eu viver, que eu promover, tem que estar relacionado a Deus. Não existe área na nossa vida, não existe pensamento, não existe qualquer ação que é neutro. Isso eu posso fazer, não tem nada a ver com Deus, mas eu posso fazer, mas também não tem nada a ver com o diabo. Não. Não existe nenhum momento, nenhuma ação. Então, para que nós possamos fazer que a igreja cresça, tenha paz, nós devemos nos edificar e caminhar no temor do Senhor. Aí você fala assim, mas é difícil, Eu já falei aqui das perseguições, das agruras que os irmãos passaram. Mas que eles falavam assim, e no consolo do Espírito Santo, No consolo do Espírito Santo. Às vezes, quando fala consolo, talvez a única palavra que vem na nossa mente seja, eu sofri uma perda, Mas Deus ali me confortou o coração. Geralmente nós pensamos isso. E geralmente nós, quando se fala em consolador, se pensa no Espírito Santo, só pensa num bem-estar, que tem a ver muito com isso, que ele vai nos consolar, mas tem a ver também aquele que anda, aquele que é igual a Jesus, que anda, o outro, que vai nos ensinar, vai nos lembrar, é esse. Por isso que fala assim, que eles edificavam-se caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, juntamente com o Espírito Santo. O Espírito Santo do lado deles, Lembra que o tema geral é a ação do Espírito Santo na obra missionária da igreja. A ação do Espírito Santo. Então, aí a coisa parece que fica um pouco mais grave, Porque todo mundo já passou por isso, Às vezes a gente vai fazer uma coisa e fala assim, mas como é que eu vou fazer isso? O Espírito Santo está em mim, E você não sente. Aí você, muitas vezes, você tem até que apagar um pouco essa virtude em sua vida para que você possa fazer alguma coisa errada.
Porque enquanto você estiver com Ele, né, enquanto você estiver pensando no Espírito Santo, enquanto o temor, a consolação do Espírito Santo tem a ver também com o quê? Com santidade. Ninguém pensa em santidade sem falar no Espírito Santo. Ninguém pode pensar no Espírito Santo sem pensar em santidade. E isso envolve o quê? O temor do Senhor. Então, irmãos, nós possamos nos consolar como? Nós temos dificuldade, nós temos pecados a vencer, nós temos pecados a confessar, nós temos dificuldades no Brasil, nós temos dificuldade na nossa igreja, nós temos amarras, coisas que nos impedem. Como é que nós podemos vencer todas essas coisas? Porque o Espírito Santo está conosco e essa igreja, apesar de todas as lutas, ela venceu e ela tinha paz e ela crescia. E diz que ela crescia em número. E esse é o nosso alvo agora, crescer em número. Mas para crescer em número, nós devemos nos edificar no caminho e do temor do Senhor. Na consolação do Espírito Santo, naquele que nos ajuda, naquele que nos molda, nos muda. Eu falei ontem na lição sobre a estagnação, muitas vezes nós somos teimosos. Nós aprendemos algumas coisas e nós não queremos mudar. Eu não quero aprender com essa pessoa, eu não quero aprender. Pense nisso. Quando você ouve a palavra de Deus, você não vai obedecer a quem está falando. Quando você ouve a palavra de Deus, você não está obedecendo a quem está falando. Porque aquela pessoa que está falando, né, seja quem for aqui, que fala a palavra de Deus, ele é apenas um mensageiro. Quem é o autor da palavra é Deus. Mas muitas vezes nós selecionamos. E se a palavra está pedindo para que nós mudamos, para que nós nos transformamos, para que nós estudamos mais a palavra de Deus, para que nós nos edificamos mais no caminho do temor do Senhor, que nós devemos deixar muitas coisas que nos segura para trás e procurar servir melhor e mais a Deus, de maneira que agrade a Ele, que agrade o Senhor, porque nós vamos insistir em continuar da mesma maneira. Por isso que, tanto em Hebreus, né, citando Números, Deuteronômio e Êxodo, né, e Apocalipse também fala assim: se hoje ouvir a minha voz, não endureceis o vosso coração. Quem é a voz que hoje a igreja deve ouvir? A voz da palavra. Quem implanta a palavra de Deus em nosso coração? Quem fala através? Quem coloca a palavra de Deus em nosso coração? Sou eu que coloco? É o pastor Geraldino que coloca a palavra de Deus no coração de você? É o presbiterosia? É os professores? Quem coloca a palavra? Quem vem com a palavra de Deus aos nossos ouvidos para chegar ao nosso coração? Quem? O Espírito Santo. E muitas vezes nós devemos tomar cuidado, né? Para que nós, na nossa teimosia, né, não precisa ouvir a minha voz, mas já falaram assim: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra dele, leia a Bíblia Sagrada. Você quer ouvir a voz de Deus alto? Leia em voz alta. Aí você vai ouvir a palavra de Deus. Porque o nosso objetivo, irmãos, assim, é crescer em número. Não para que a nossa glória, não para que a igreja fale assim, aquela igreja tem tantas e tantas pessoas. Não, para a glória de Deus e para o benefício das pessoas que ouvirem o Evangelho, para o benefício delas, para que elas também tenham as virtudes de Deus, a palavra de Deus no seu coração e essa transformação, e possa ter a vida eterna. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar o hino 93, de valor em valor. Pela fé que uma vez foi me dada, pra seguir o Cordeiro de Deus.
Vamos orar então. Nós temos alguns pedidos, né? A Edna continua pedindo oração pelo pai dela, José Francisco, né, o pai da Edna. Também pela Evelyn, irmã da Edna, né, para que recuperação das suas saúdes, né? E a Vitória Fonseca, né? Ela também pede oração pela sua mãe Jaqueline, pelo seu pai Vinícius e pelos trabalhos deles, né? E também pela sua irmã Ana, né? É uma menina de 11 anos, né? Minha aluna que está pedindo oração pelos seus pais, né? E pela irmã. Ela também pede que vamos orar por todas as pessoas que passam por essas dificuldades, por essas doenças, né? E vamos orar também pela irmã Neide, né? Que está com suspeita de problemas nos rins, né? A irmã Neide é a mãe da Dilza, né? E da Déborazinha, né? Da Deborinha, né? Vamos orar por esses irmãos, né? Pedir, interceder a Deus, porque nós, como servos de Deus, né? Que andamos no temor, submetimos a Deus, e nós, como nação sacerdotal, povo adquirido de Deus, nós temos acesso a Deus, Deus nos coloca na terra também para que nós intercedemos por outras pessoas, né? Levar até Deus as dificuldades dessas pessoas, para que elas também, um dia, se não conhecem a Deus, né, outras pessoas que possam pedir oração, não conhecem a Deus, também se cheguem a Deus, tá bom? Vamos orar, os irmãos orem aí, e eu orando aqui por essas pessoas. Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor, Rei e Salvador, no nome de Jesus Cristo, eu peço nesse momento a Tua graça sobre os Teus filhos, Senhor, sobre as Tuas filhas aqui reunidas, sobre todos nós que estamos aqui na igreja, Senhor, pedindo, Senhor, o Teu poder, a Tua graça sobre nossas vidas, Senhor, para que nós tenhamos condição de interceder por essas pessoas. Ó meu Deus, meu Pai, que a Tua palavra tenha falado poderosamente em nossa vida, Senhor, para que nós possamos, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas e nos voltar completamente para Ti, Senhor. Carregar nossa cruz, Senhor, andar no Teu temor, Senhor, sendo fortalecidos, ser edificados por Ti, meu Deus. No nome de Jesus pedimos, Senhor Deus, ó Pai. Eu peço, Senhor Deus, pelo meu sogro, José Francisco, Senhor, que está com essa enfermidade em seu estômago, Senhor, que ele possa ser curado, Senhor Deus, que a Tua mão poderosa possa lá e possa haver plena recuperação para a vida dele, Senhor. Eu sei, Senhor, o quanto ele gosta de trabalhar para o Teu reino, Senhor. Ele não pensa no bem-estar dele, ele pensa, Senhor, na Tua obra, Senhor. E ele quer isso, Senhor Deus. Senhor, nós pedimos, Senhor, cura o Teu servo, Senhor. Pedimos também pela Eva, a Tua serva, Senhor, que está com suspeita dessa doença, Senhor. Está tomando os cuidados agora, Senhor, para recuperar, Senhor. Que a Tua graça, a Tua palavra, Senhor, seja implantada no coração dela, Senhor, dando saúde física, Senhor Deus, ó Pai, e também o consolo do Espírito Santo e o fortalecimento na Tua palavra e no Espírito Santo. Também pedimos, Senhor, pela Vitória Fonseca, Senhor Deus, ó Pai, pela sua mãe Jaqueline, pelo seu pai Vinícius e pela sua irmã Ana, Senhor, essa criança, essa menina, Senhor, ela lembra-se dos pais, Senhor, precisa dos seus negócios prosperarem, Senhor, para o sustento da família. Ó meu Deus, meu Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre essa família, Senhor, a Jaqueline, o Vinícius, Senhor Deus, a Vitória, a Ana, Senhor, que a Tua graça seja lá, Senhor. E ela também lembrou, Senhor, que nós oramos e pedimos, Senhor, por outras pessoas que se encontram internadas, assim como meu primo Valdemir, Senhor, que encontra-se no hospital internado, Senhor, com essa doença, Senhor, para que haja plena recuperação da vida dele, Senhor, que a Tua vontade seja
manifesta lá, Senhor Deus, ó Pai. Pedimos também, Senhor, na vida da irmã Neide, Senhor, para que haja saúde, está com problema nos rins, Senhor Deus, ó Pai. Que, Senhor Deus, que a tua mão poderosa vá lá, Senhor, e haja cura na vida dela, Senhor Deus. Ela possa, Senhor, ser curada, Senhor, dessa enfermidade que tanto aflige, Senhor Deus, ó Pai. Assim que a tua palavra possa ser prosperada, possa crescer e atingir o coração das pessoas, ó Pai. E as pessoas possam ser reavivadas e conduzidas à tua palavra, Senhor. Que elas possam, Senhor, reconhecer a ti como Senhor e Salvador, Senhor. E aqueles de nós aqui da igreja, Senhor Deus, ó Pai, que se encontra desanimado, Senhor, se encontra descompromissado com a tua igreja, com o teu povo, com o teu reino, Senhor, possa ser reavivado, Senhor, possa reafirmar seu compromisso, Senhor Deus, ó Pai, e seguir daqui para frente, Senhor, firmes em ti, Pai. No nome de Jesus Cristo nós pedimos, Senhor, que seja a tua vontade, a tua palavra seja manifesta nessa igreja, Senhor. No nome de Jesus, e que o teu reino seja implantado, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos assim ao final de mais esse culto, com a graça de Deus, que nós possamos ter sido edificados, ter sido consolados e ter sido reanimados na palavra de Deus. É que nós precisamos, irmãos. Que Cristo cresça e nós sejamos diminuídos, né? Aí parece uma contradição. Quando nós diminuímos a nós mesmos, quer dizer, nós morremos para nós mesmos, mas nós crescemos para Jesus Cristo. Que a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo seja implantada em nossa vida, e esteja na nossa vida, que assim nós esquecemos de nós mesmos, mas nós vivemos para proclamar o reino de Deus. Vamos curvar as cabeças e vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Obrigado, meu Deus, meu Pai, pela oportunidade, pelas tuas bênçãos derramadas, pela tua palavra falada, pelos louvores, Senhor, que foi entoados, Senhor, que tu tenhas recebido, Senhor. Obrigado pelas curas, Senhor, que tem proporcionado nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo perdão dos pecados, Senhor, que agora nós vamos para os nossos lares, Senhor, e amanhã tem um dia de trabalho, Senhor, mais 5 dias trabalhando, mas nós vamos nos encontrar aqui novamente, no sábado, Senhor. Que até lá, Senhor, que a tua palavra nos guarde, que nós sejamos consolados. Assim nós nos despedimos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.